Recortes em Provérbios, capítulo 26, 31 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios, de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nós estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional, e eu te convido a assistir às outras séries já gravadas aqui do canal. Essa é a quinta vez neste ano que nós estamos gravando séries em Provérbios. Em janeiro, nós gravamos Provérbios, janeiro de 2024, que tem 60 vídeos, entre 30 minutos e 50 minutos, que abordam todo o livro de Provérbios no formato de aulas. Em fevereiro, nós gravamos 31 lições para a vida com base nos capítulos de Provérbios. São 31 vídeos, cada vídeo sobre um capítulo, extraindo um trecho com uma lição para a vida. Em março, nós gravamos 5 minutos de meditação em Provérbios. Para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, esta série tem 31 vídeos, cada um deles abordando todos os temas que cada capítulo de Provérbios trata. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios. Esta série teve como foco aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós estamos gravando os recortes em Provérbios com essa intenção de destacar alguns pontos para uma vida mais próspera. Vamos aos recortes do capítulo 26. O capítulo 26 tem como primeiro recorte o tema da honra. O versículo 1 nos fala que, como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Veja que, se você está no tempo de verão e de repente surge uma neve, você ficaria espantado pensando: essa neve está vindo num tempo inesperado. Se você está na época da colheita, que é uma época de seca, e de repente aparecem chuvas, você diria: essa chuva está em um momento inapropriado. Assim também, a honra não pode ser dada ao tolo. Você não pode dar uma nota alta para aquele que não se esforçou e não se dedicou para merecê-la. Você não pode entregar a promoção em uma empresa para aquele que não realizou todo o trabalho necessário para estar naquele lugar. Você não pode dar a honra para aquele que não tem o preparo necessário para estar ali na sala de aula, liderando, ensinando, explicando, sob pena de você arruinar o seu negócio. Portanto, a honra deve ser dada para aqueles que se prepararam e que têm estrutura para carregar o peso daquela honra. Esse versículo nos ensina que, se nós queremos ocupar posições e lugares de honra, é necessário que nos esforcemos, é necessário que façamos a nossa parte, é necessário que nos empenhemos ao máximo em tudo que fazemos. Como podemos desejar ter comunhão e relacionamento com Deus se não dedicamos o nosso tempo à oração? Como queremos fazer a diferença na terra, pregando a palavra e mudando o mundo, se não estamos estudando a palavra? Como queremos uma promoção se não estamos realizando todas as leituras e os esforços que são necessários para estarmos ali? Como queremos ter um bom corpo físico se não estamos indo para a academia, dedicando um tempo para os nossos treinamentos físicos para termos mais saúde? Como queremos ter um bom casamento se não damos honra ao cônjuge,
Como queremos ter um bom relacionamento com os nossos filhos se não dedicamos a eles o tempo para ouvi-los, para passear com eles, para ajudá-los nas tarefas, para dar o nosso tempo, mesmo depois de cansados de uma jornada de trabalho, para estar com eles. A honra exige o esforço, o pagamento do preço. Exige o empenho, exige a dedicação. O segundo recorte fala sobre maldição. O versículo 2 fala que como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Quando um pardal está sendo perseguido e ele começa a voar, ele sabe qual o caminho que ele está percorrendo para a sua rota de fuga. Ele sabe se voa para cima, se voa para a direita, se voa para a esquerda, se faz um rasante para descer para a terra, para que possa seguir a sua rota de acordo com o seu plano. A andorinha, quando está esvoaçando veloz, mesmo que ela esteja esvoaçando de maneira veloz, ela tem a percepção de onde ela está indo. Da mesma forma como o pardal e a andorinha, quando estão voando, sabem para onde estão indo, a maldição também, quando é lançada, ela sabe onde ela vai recair. Ela vai recair no lugar onde houve a plantação de sementes que justificam que ela caia naquele lugar. O que o versículo 2 está dizendo é que a maldição nunca vem sem razão, nunca vem sem motivo. Se alguém está passando por uma situação de dificuldade, humilhação, problemas, é porque isso existe relação com alguma semente que ela plantou. A não ser que se trate de uma provação, como Deus lançou sobre Jó, para testar a fé que ele tinha em Deus, a maldição, ela só pega quando a pessoa lançou a semente para que ela receba a maldição. O que o versículo 2 está nos ensinando é: vamos prestar atenção naquilo que falamos a respeito das outras pessoas, para que não estejamos em débito com Deus por falar o que não devemos a respeito do nosso próximo, para que nós não venhamos a sofrer a consequência da maldição de ter pessoas falando mal a nosso respeito, como consequência dessa semente que plantamos. Vamos tomar cuidado quando compramos alguma coisa nos nossos contratos, sendo honestos, transparentes, verdadeiros, andando em retidão, andando com integridade, porque quando fazemos isso, estamos fugindo de sementes de maldição que vão trazer depois a ruína sobre nós. Vamos prestar atenção em relação ao modo como tratamos o cônjuge e os filhos, para que depois não venha sobre nós a maldição. Vamos prestar atenção no que fazemos, porque a maldição não vem sem causa. O que você faz agora vai gerar a bênção ou a maldição. Que nós estejamos atentos com as sementes que estamos plantando. O terceiro recorte fala sobre o insensato. Tem vários versículos aqui no capítulo 26 de Provérbios que falam a respeito da pessoa que é insensata, que falam a respeito da insensatez. A insensatez é a falta de juízo, a falta de bom senso. E eu separei esses vários versículos que falam sobre o insensato em tópicos. Então, aqui nesse terceiro recorte, nós temos vários tópicos. O primeiro tópico é sobre o insensato receber castigos. O versículo 3 fala que o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Veja que esse versículo 3 está falando a respeito de instrumentos que servem para castigar os animais. O texto de Salomão faz uma comparação do tolo como se ele fosse como o cavalo, como se ele fosse um jumento. O cavalo muitas vezes precisa receber o chicote para que obedeça.
O jumento muitas vezes precisa do freio na sua boca para que obedeça. E o tolo, ele não aprende apenas com ouvindo. Ele precisa receber um castigo, precisa existir uma ferramenta que lhe ataque o seu corpo para que ele aprenda a lição. Ele precisa passar por um processo de dor para aprender uma lição que ele poderia, que o sábio aprende vendo. Nós dizemos que o tolo aprende apanhando, o inteligente aprende errando, porque o inteligente é aquele que precisa testar para errar uma vez, sentir a dor do erro e dizer: isso realmente dói. Mas o sábio, ele aprende apenas escutando e observando o que acontece com o próximo. Então, não seja desses que são tolos, que precisam apanhar para entender. Seja sábio. É melhor do que ser inteligente é ser sábio, porque o inteligente ainda fala, deixa eu testar para eu ter certeza. Mas o sábio, ele olha e ele aprende. O segundo tópico, sobre o insensato. Ele merece ter respostas apropriadas. Veja aqui o versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. E o versículo 5 fala: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, voltando para o versículo 4, ele fala: não responda ao insensato da mesma forma que ele, para que você não fique igual a ele. Se uma pessoa responde de maneira grosseira, estúpida, não seja grosseiro e estúpido como ele. Quando uma pessoa xinga você e você também xinga ela, você está sendo igual a ela. Ele é insensato e você, quando responde da mesma forma com a mesma moeda, está sendo igual a ele. O versículo 5 fala que, ao contrário disso, responda ao insensato como a sua insensatez merece. A pessoa xinga você, você deve dizer: você é um tolo, pois você está me xingando sem motivo. Você está usando uma palavra agressiva sem razão. Quando você responde da maneira como ele merece, ensinando a ele que ele está sendo insensato, você está mostrando que você responde em um outro tom, que você responde em um tom que traz a conversa para o nível de que ele precisa aprender a ser diferente e a abandonar aquela prática estúpida, grosseira, mal educada, que não deveria tomar conta da vida dele. Se você responde igual a ele, ele pensa que ele é sábio, ele pensa que ele está fazendo a coisa correta, que ele pode xingar e as pessoas fazem a mesma coisa que ele. Quando você responde como ele merece, mostrando o seu erro, você mostra que ele está errado. O terceiro tópico sobre o insensato. Ele não consegue ser útil. São pessoas que não conseguem gerar valor. O que é uma pessoa útil? É uma pessoa que gera valor. Gerar valor é uma pessoa que faz a diferença na vida das outras pessoas. Vamos ler aqui os versículos 6, 7, 8 e 9. O 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Quando você pede para que um tolo apresente um recado para alguém, esse tolo, por ele ser tolo, ele não consegue entregar o recado no tempo que você pediu, da forma como você pediu, e transmitindo exatamente a mensagem que você pediu para que fosse comunicado. Então o texto fala que, imagine uma pessoa que corta o próprio pé. Imagine uma pessoa que bebe veneno. É desse jeito que é aquele que manda a mensagem pela mão de um tolo.
O tolo vai trazer uma mensagem diferente do que você falou, vai chegar atrasado no lugar, não vai entregar aquilo que você mandou entregar. É como se você cortasse o próprio pé. É como se você bebesse veneno, porque o tolo não vai cumprir o que deve ser cumprido. Esse versículo está aqui para dizer: antes de você contratar alguém, antes de você enviar a mensagem para alguém, por meio de alguém, verifique se esse alguém tem condições de cumprir aquilo para o que você o está enviando. Pode parecer uma afirmação clara e óbvia, mas é incrível como tem pessoas que têm os seus negócios e dizem: como eu errei em ter contratado aquela pessoa. Eu não pedi referências. A pessoa disse que ia fazer e, na minha visão, tinha boa aparência e eu acreditei nela. Quantas pessoas perdem contratos porque não prestaram atenção no recrutamento das pessoas para participarem dos seus negócios? Isso acontece todos os dias. Basta perguntar quem nunca teve um contratempo com o vidraceiro que colocou um vidro errado. Quem nunca teve um contratempo com a pessoa que disse que era mecânico, que ia consertar o carro e que devolveu o carro pior do que quando pegou? Quem nunca teve um contratempo com algum prestador de serviço, encanador ou uma pessoa que faz instalação elétrica ou com o que trabalha com construção civil? Sempre, todos os dias, nós encontramos facilmente pessoas que têm uma história para nos contar. E isso acontece porque as pessoas nas suas relações não pegam referências. Elas esquecem de prestar atenção nisso. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Imagine que um coxo tem as suas pernas que são bambas. As suas pernas não são firmes. Assim, quando o tolo fala um provérbio, aquele provérbio não tem autoridade, ele não tem força. É como o preguiçoso que fala para as pessoas: você deve ser diligente, você deve ser dedicado, você deve ler mais. Mas aquela pessoa que está falando não faz aquilo que ela fala. É como aquele que diz: você deve ler a Bíblia e orar, mas a pessoa não lê a Bíblia e ela também não ora. Como que essa pessoa será ouvida? As pessoas olharão para esse tolo e zombarão dele. Dirão: de nada adianta o que você fala. O versículo 7 nos faz um convite: seja firme naquilo que você faz para que você possa falar, para que as pessoas respeitem quando você de falar uma palavra para elas. Versículo 8. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Todo aquele que coloca uma pedra numa atiradeira e puxa a atiradeira, sabe que aquela pedra, ela pode ir para qualquer direção. Aquela pedra, depois que ela é atirada, ela não vai mais voltar. E também aquela pedra, onde ela cair, ela vai gerar destruição, porque ela é lançada com força para a destruição. Assim é aquele que presta honra ao insensato. Você está jogando fora aquilo que não cabe ao insensato. Não jogue fora a honra. Veja que esse versículo 8, ele repete o versículo 1. Ele traz a mesma ideia de que a honra deve ser dada para as pessoas que a merecem, que fizeram jus para receber aquela honra. O versículo 9 nos fala: como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Veja que um ramo de espinhos nas mãos do bêbado vai feri-lo, pois por ele estar bêbado, ele vai raspar as suas mãos naquele ramo de espinhos. As suas mãos vão sangrar.
porque ele não está prestando atenção em relação aos espinhos e não está sentindo o mal que está acontecendo. O provérbio na boca do insensato é comparado ao ramo de espinhos nas mãos do bêbado. O provérbio é uma palavra sábia, mas o insensato é como se fosse o bêbado quando está com o provérbio na mão. Ele com o provérbio na sua boca. Ele não sabe quando usar. Ele não entende o significado dos provérbios. Ele não consegue aplicar os provérbios de tal maneira que ele alcance resultados favoráveis na sua própria vida. O insensato não sabe aplicar os provérbios na sua vida. O quarto tópico sobre essa questão do insensato é que o insensato ele tem imprudência. Veja o versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Nós falamos agora há pouco justamente sobre isso, sobre aqueles que contratam pessoas sem prestarem atenção nas suas referências, como o arqueiro. O arqueiro é aquele que usa o arco e a flecha, como o arqueiro que atira a flecha ao acaso. Assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Quando você atira uma flecha sem mirar em um alvo, aquela flecha voa para qualquer lugar. Ou seja, você não consegue alcançar nenhum objetivo, não chega a lugar nenhum. Assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Aquele tolo não vai servir para que você consiga alcançar o seu objetivo. O quinto tópico sobre as pessoas que são insensatas, sobre o insensato, é a teimosia. A teimosia tem tudo com o insensato. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, você ensina, você fala, você instrui, mas o insensato não quer saber de aprender. Ele não aprende. Ele quer saber de fazer o que lhe agrada. Ele quer saber de fazer o que ele tem vontade. Ele quer saber de sentir prazer, mesmo que aquele prazer lhe custe a vida, os bens e aquilo que tem valor para ele. É por isso que tem muitas pessoas que vivem em relacionamentos tóxicos. Tem aquelas pessoas que caem uma vez num relacionamento ruim com pessoas que são tóxicas e depois elas começam outro relacionamento com outra pessoa e elas estão repetindo o mesmo erro, porque parece que elas mudam de pessoa no relacionamento, mas elas não enxergam o erro e elas sempre repetem o mesmo erro, escolhendo pessoas diferentes, mas que têm as mesmas características tóxicas. Tem aquela pessoa que você fala que ela deve prestar o serviço de uma forma, você corrige a pessoa e ele fala, vou fazer do meu jeito, mesmo sabendo que o jeito dela não deu resultado. Ela não quer aprender. Ela volta a fazer as mesmas coisas. Volta ao seu vômito. Imagine um vômito, a pessoa voltar ao seu vômito, volta a fazer a coisa errada e fica ali, naquele ciclo, não sai daquela situação. Se você conhece uma pessoa teimosa, não acredite que você pode mudá-la. Uma pessoa só muda de um hábito ruim quando ela passa por um processo de dor muito intenso e muito profundo. Uma pessoa não muda se não passar por um processo muito forte, muito doloroso e muito intenso, que faça com que ela entenda definitivamente que não é para andar naquele caminho. E, lamentavelmente, algumas pessoas nem têm a chance de mudar a rota da insensatez. Elas acabam morrendo em razão da repetição do seu erro. Muitas pessoas saíram do crime, entraram na igreja,
entraram na reabilitação, mas um dia tiveram uma recaída, resolveram voltar e não voltaram com vida, não escaparam mais. A vida, ela não brinca com aquele que é insensato e teimoso. Preste atenção no que você tem feito. Qual a sua teimosia? Reflita e decida não voltar mais a fazer a coisa errada. O quarto recorte de Provérbios 26 nos fala sobre a preguiça. Nós temos os versículos 13, 14, 15 e 16 falando sobre a preguiça. O versículo 13 fala que o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Esse versículo nos fala que o preguiçoso sempre tem desculpas, ele sempre tem uma resposta pronta para não fazer o que tem que ser feito. O versículo 14 fala: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O versículo 14 nos fala de um hábito do preguiçoso, de dormir até mais tarde, de não fazer a sua parte, de não se dar ao trabalho de fazer, andar uma milha a mais, ficar 10 minutos a mais para completar o seu trabalho, para fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito, ficar uma ou duas ou algumas madrugadas para poder terminar um trabalho. É algo que o preguiçoso não fará. Ele dará uma desculpa e ele preferirá o seu descanso. Versículo 15: o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O versículo 15 traz a imagem, uma imagem muito exagerada, imaginando um preguiçoso que coloca a mão no prato para pegar o alimento, mas ele tem uma dificuldade de levar o alimento até a boca. É uma forma de expressar, de exagerar como o preguiçoso age. Ele não quer fazer o que precisa ser feito nem quando é para o seu próprio bem. É para que ele se alimente. Mas ele não quer fazer de tão grande que é a preguiça. O versículo 16 fala que o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Tem uma outra versão que fala que o preguiçoso acha que responde melhor do que 7 homens que sabem responder bem. Tem uma outra versão que fala do que 7 homens sábios. Então veja que o preguiçoso, ele entende que ele não precisa aprender nada. Ele já sabe tudo e o jeito como ele faz está certo. Se você conhece pessoas assim, afaste-se dessas pessoas, se elas não estiverem dispostas a mudar, porque elas vão ser uma pedra de tropeço no seu caminho. O quinto recorte fala sobre a boca, sobre aquilo que falamos, sobre a forma como usamos as palavras. E existem vários versículos que falam sobre a boca, então nós separamos em tópicos os vários versículos que falam sobre isso. O primeiro tópico nós pusemos aqui é aquele que usa a boca para meter-se em discussão alheia. O versículo 17 fala: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Imagine pegar um cão pela sua orelha, se ele não vai latir, se ele não vai lhe morder, se ele não vai rosnar e tentar morder a sua mão. Assim é quem se mete em discussão alheia. Não se envolva em discussão alheia, a não ser que seja para separar uma briga, e se você tiver condição e certeza de que você tem força suficiente para garantir que essa briga vai terminar. Se você não tem essa força, telefone para uma autoridade policial, telefone para a polícia militar, procure ajuda, corra nas lojas em volta pedindo que alguém faça alguma coisa para apartar aquela discussão, mas não se meta apenas
como alguém que se mete sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. O ponto número 2 sobre a boca são aquelas brincadeiras que as pessoas fazem com engano, dizendo que foi brincadeirinha para enganar o próximo, para zombar do próximo. O versículo 18 fala: como louco que atira brasas e flechas mortais. Versículo 19: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Preste atenção, porque a sua brincadeira, muitas vezes, dependendo do nível dela, pode gerar infarto numa pessoa, dependendo do susto que você quer dar a ela. Como ele fala aqui, é como o louco que atira brasas e flechas mortais. Imagine um louco atirando fogo e flechas para matar os outros. O louco não tem equilíbrio naquilo que está fazendo. Ele pode lançar o fogo para contra qualquer pessoa. Ele não tem domínio em relação ao que ele está fazendo. Quando uma pessoa engana o seu próximo, ele não sabe qual a consequência que esse engano vai gerar na vida da pessoa que ouve aquela brincadeira. A pessoa pode se assustar e pode chegar a morrer por causa do susto que tomou. Quantas pessoas têm ponte de safena e você não sabe, às vezes, da condição daquela pessoa. Você não sabe como que a pessoa vai reagir àquela brincadeira. Tem muitas pessoas que têm um temperamento que não é muito amigável. De repente você faz a brincadeira com essa pessoa e aquela pessoa lhe agride fisicamente em razão dessa brincadeira que foi feita com ela. Tem pessoas que gostam muito de fazer brincadeira com outras pessoas, fazendo zombaria, e muitas vezes acabam sendo agredidas, xingadas, humilhadas, porque fizeram uso dessas brincadeiras com engano. Veja como você usa a sua boca, as suas palavras nas suas relações. Ponto número 3, ainda falando sobre a boca, afaste-se do caluniador. Versículo 20 e 22. O 20 fala: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. E o versículo 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Aquele que sabe que a outra pessoa não cometeu aquele crime, porque o caluniador é aquele que fala que alguém cometeu um crime, mesmo sabendo que a pessoa não cometeu. É isso que é a calúnia. Então, aquele que fala, que mente a respeito de uma pessoa, sabendo que a pessoa não fez aquilo, ele está colocando lenha na fogueira. Ele está criando contenda. Se você, e quando ele cria a contenda, é como petisco delicioso, porque chama a atenção das pessoas ficarem ouvindo notícias ruins a respeito das outras pessoas. Você pode ver que quando uma notícia sai, as pessoas ficam curiosas, elas querem saber a respeito daquilo. Por isso que o versículo 22 fala que as palavras do caluniador são petiscos deliciosos e descem saborosos até o íntimo. Mas o caluniador não deve ser ouvido. E se você conhece alguém que age dessa forma, afaste-se dessa pessoa para que a contenda não ocorra perto de você. Não use a calúnia contra ninguém e afaste-se do caluniador, para que você não esteja envolvido entre aqueles que falam mentiras a respeito do próximo. Agora o ponto 4, afaste-se de quem atiça brigas. Aqui é diferente do caluniador. O caluniador, ele fala que outras pessoas fizeram coisas erradas que ele sabe que não fizeram. Agora, no versículo 21, nós estamos falando daquele que fica atiçando brigas. Veja o 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Tem aquela pessoa que gosta de ver as pessoas em contenda.
ela não consegue ficar em paz. Ela tem que ver as pessoas brigando. Então ela sempre lança uma palavra para separar as pessoas. Esse comportamento, inclusive, é abominável ao Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 6, nós lemos em um trecho que 6 coisas o Senhor detesta e a sétima ele abomina. E as 6 coisas são olhar altivo, língua mentirosa, mãos, mente com pensamentos perversos, mãos que derramam sangue inocente, os pés que se apressam para praticar para o caminho do mal, a testemunha falsa, e daí o sétimo é o que separa os irmãos, o que gera contenda entre os irmãos. Então nós vemos aqui que quem atiça brigas é aquele que é abominável ao Senhor, mas a pessoa que costuma atiçar brigas, ela é, como o texto diz ali, como carvão para a brasa. Ela sabe como acender a lenha na fogueira. Ela sabe como jogar brasa para que a briga ocorra. Fuja de pessoas assim, até porque pessoas que criam brigas com facilidade podem atrair a morte, podem atrair uma agressão gratuita e você vai sofrer agressão, correr risco de morte por estar ao lado de uma pessoa que gosta de atiçar brigas. Fuja do caluniador também, porque você corre o risco de ser confundido como se você também fosse um caluniador e ter que responder um processo por calúnia, sendo que você não fez nada. O ponto 5, cuidado com os elogios e de quem sempre afaga você. Tem vários versículos aqui, o 23, 24, 25, 26 e 28, que falam sobre pessoas que usam a boca para tecerem elogios para outras pessoas, para afagarem as outras, mas com falsidade. Veja o versículo 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Aquela pessoa que elogia muito você, que da mesma forma como um esmalte esconde uma quebradura em um vaso de barro, aquela pessoa pode também estar passando o esmalte naquilo que ela fala para você. O coração daquela pessoa pode estar carregado de inveja, pode estar carregado de ódio, pode estar carregado de uma má intenção, e ela pode estar batendo nas suas costas e dizendo palavras elogiosas. Tome cuidado com aqueles que fazem muitos elogios, porque aquelas pessoas que criticam, você já sabe que elas estão, o que elas pensam a seu respeito. Elas dizem palavras ruins, mas uma coisa é certa, você nunca vai se enganar com elas, porque elas já estão dizendo o que elas pensam a seu respeito. Versículo 24: quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Veja que o versículo 24 está completando a parte final do 23. A pessoa pode odiar aquele a quem elogia, disfarçando as suas intenções, talvez porque trabalha na mesma empresa, talvez porque deseja obter uma promoção, às vezes nem tolera o patrão, nem tolera o superior hierárquico, mas fala que ele é muito bom, que ela é muito boa, porque quer receber uma promoção, mas lá no fundo do coração esconde o ódio daquele superior, daquele colega de trabalho. Pode até mesmo elogiar dizendo, parabenizando a pessoa que foi promovida, mas com aquele ressentimento de que deveria ser eu e não ele, não ela. Então tome cuidado com relação às palavras elogiosas, aos afagos que lhe dão. Pode haver um ódio escondido no coração. Pode haver um coração mau por trás daquilo. Verso 25. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade.
O verso 25 está completando o 24. E o 26 diz assim: ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. O que o versículo 26 está dizendo é que a pessoa pode até esconder o ódio e o fingimento por um tempo, mas tem uma hora que a pessoa não consegue mais segurar e ela vai deixar escapar em alguma palavra, em alguma atitude o que realmente estava escondido ali, naquelas palavras elogiosas, mentirosas e enganadoras. E o verso 28 fala que a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então a língua mentirosa, ela odeia aqueles a quem fere. Aquele que mente a respeito do próximo, ele está ferindo o próximo. Ele sabe que está falando mentira a respeito daquela pessoa, mas ele quer ferir aquela pessoa porque ele odeia aquela pessoa. Por isso, ele fala mentira a respeito daquela pessoa que está ferindo, porque ele odeia aquela pessoa. E a boca lisonjeira, aquela boca que elogia, provoca a ruína. Por quê? Muitas pessoas são frágeis com os elogios. Os elogios, eles têm uma estratégia de colocar arrogância, orgulho e soberba no elogiado. Você, quando recebe um elogio, precisa tomar cautela para não se deixar acreditar naquela palavra. A boca lisonjeira, ela exalta o próximo para que ele fique cheio de soberba, arrogância, orgulho. E quando a pessoa fica carregada de orgulho, achando que é mais do que realmente é, ela acaba tropeçando. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo precede a queda. Quando a pessoa fica cheia de si, ela tende a tomar decisões erradas, porque ela fica cega a respeito de quem ela realmente é. E ela acaba tropeçando e caindo. E tem muitas pessoas que usam a boca lisonjeira como forma de fazer o outro tropeçar. Foi essa estratégia que os inimigos de Daniel usaram contra ele quando foram até o rei Dario. Quando você abre o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 6, nós vemos que o rei Dario intentava no coração colocar Daniel entre os 3 presidentes, dentre 120 líderes que deveriam governar sobre toda a Pérsia. E os seus inimigos, os inimigos de Daniel, disseram que não queriam que Daniel estivesse naquele cargo. Então eles foram até o rei Dario e disseram: ó rei Dario, quem é melhor, superior, supremo do que o Senhor? Faz uma lei dizendo que todo aquele que adorar a outro Deus que não seja o Senhor tenha que ser lançado na cova dos leões. Vejam que eles elogiaram o rei, dizendo que ele era superior, que ele era supremo, que ele era a extrema autoridade, porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia para o Deus Altíssimo e ele orava com a janela aberta. Então eles envaideceram o rei para que ele assinasse aquele edito, dizendo que todos deveriam adorar a ele, e ele assinou com o seu anel real. Foi assim que eles lançaram Daniel na cova dos leões. Eles elogiaram o rei para que o rei fizesse algo que ele não queria fazer. O texto é muito conhecido. Daniel foi lançado na cova dos leões contra a vontade do rei Dario, porque o rei Dario gostava muito de Daniel, mas o Senhor fez com que os leões jejuassem e Daniel escapou, como que por um milagre operado por Deus.
E o sexto recorte fala sobre a lei da semeadura. O versículo 27 fala que quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Veja, se você abre uma cova, é você que vai cair nela. Abrir uma cova contra o próximo, você pode pensar que vai derrubá-lo. Mas quando você faz algo, quando você lança uma semente, aquela semente volta para você. Se você rola uma pedra, ela rolará de volta sobre você. Então, esse versículo 27, que fala da lei da semeadura, nós podemos associar ele, voltando aqui, no segundo recorte, que fala sobre a maldição. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega. Quem planta semente de maldição, colhe maldição. E, voltando aqui para o sexto recorte da lei da semeadura, para fazer uma relação, uma conexão entre o versículo 2 e o versículo 27, aquele que faz uma cova vai cair nela. Se rolar uma pedra, a pedra vai rolar sobre ele. Se lançar uma maldição, como diz o versículo 2 ali do segundo recorte, vai receber a maldição. Aquilo que você faz vai voltar em relação a você. Nós separamos a questão da maldição do versículo 2 para chamar justamente a atenção de tomar cuidado com as sementes que você está plantando para que você não tenha maldições na sua vida para receber. Não fale mal a respeito das pessoas, mas gaste o seu tempo estudando e se desenvolvendo para realizar os seus projetos. Não gaste seu tempo vendo Instagram, Facebook, rede social das outras pessoas, das viagens, dos bens materiais, das roupas que as outras pessoas estão comprando, fazendo, porque enquanto elas estão gravando aquelas imagens que muitas vezes não são, não correspondem àquela alegria e felicidade toda que elas querem expor, você está jogando o tempo da sua vida fora. Viva a sua vida. E o versículo do dia que nós separamos para esse capítulo 26 é o versículo 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Plante boas sementes, porque as boas sementes vão retornar para você. Faça coisas boas, ajude as pessoas. Provérbios 11:25 fala: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Busque ter generosidade, ajudar as pessoas, para que você também receba o atendimento de Deus. O versículo 24 de Provérbios 11 fala assim: a quem dê e ainda se lhe acrescenta mais. Porém, existem aqueles que retêm além do necessário, e isso lhes é tirado. Isso é para o seu prejuízo. Então, o versículo 24, que antecede o 25, que fala que a alma generosa prosperará e o que atende será atendido, mostra que tem pessoas que são avarentas, que não dão nada para ninguém, e aquilo acaba sendo para sua ruína e desgraça. Tem outros que abrem o coração e são generosos, e elas acabam plantando sementes do bem, e aparecem pessoas para ajudar essa pessoa, aparecem oportunidades que ela não esperava, e essas coisas ocorrem justamente como manifestação da expressão da bondade de Deus sobre aqueles que fazem o bem. Curta esse vídeo, faça um comentário, comente qual versículo falou mais com você. Deixe uma referência, deixe uma observação, uma anotação e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama para que elas também possam crescer na sabedoria e no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém.